Pedrosa, o meu fogão, como será que vem? Essa pode ser, talvez, uma dúvida. Essa é outra também, do querido Arthur. Porque o Marçal pode vir no lugar do Cuiabano, ele tá girando muito o time. Ele pode estar colocando o Gregory no lugar do Danilo, porque a gente também vê ele gerar muito esse meio de campo. E sem o Tiquinho ali, ele pode estar colocar o Júnior de falso 9 e o Savarino na esquerda. Ou então ele pode colocar o Tietê na esquerda. Ele pode fazer um monte de coisa, Pedrosa. Isso é o prazer de você ter um elenco recheado como tem o Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo tem que tomar muito cuidado com a bola aérea do Vitória hoje. O Wagner Leonardo é um bom zagueiro, o Alejandro também é um cara que vem fazendo gols importantes. O Vitória tem o Janderson, que estava no Botafogo, e quem vem sendo titular lá no time do Vitória. Então, muita atenção nessa bola aérea. E aí, na zaga, você não tem o Bastos, provavelmente o Alexander Barbosa, né? É o jogador que para mim, é um bom jogador, é um cara que consegue incorporar esse espírito. Lá na frente, eu tô curioso, porque como o jogo é fora de casa, e obviamente o Arthur Jorge pensa no adversário, eu, para ser muito honesto com você, Fernando, eu iria com o Tietê para você ter uma pegada maior naquele meio campo, uma oportunidade do próprio Tietê acionar muitas vezes o Júnior Santos, para mim, jogando nessa posição do Tiquinho. O falso 9, mas o Júnior Santos é um cara que flutua o campo inteiro, né? Então ele tem muita qualidade para poder fazer essa função. E aí eu continuaria com o Danilo Barbosa, porque em relação à estatura e jogo aéreo, o Danilo Barbosa é muito melhor do que todos os volantes do Botafogo. Tem um ponto aí que a gente não pode esquecer isso. O gramado do Barradão é um dos piores do Campeonato Brasileiro, se não for o pior. Por que eles jogam na bola aérea então, né, velho? Por conta... E assim, eu acho que o Botafogo deveria se preocupar em relação a isso. E quando eu falo se preocupar, é a questão física dos atletas. Por exemplo, o Marçal, será que ele vai aguentar jogar nesse gramado horrível? Porque força muito mais. E isso tem que ser levado em consideração, tendo em vista que você falou aí que o próximo jogo é contra o Palmeiras, correto? Uhum. Então, assim, eu olharia também para o jogo contra o Palmeiras. Jamais esqueceria desse duelo, que é um duelo extremamente importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, talvez, entre aspas, você preservar alguns atletas pensando na parte física nesse jogo, contra o Vitória lá no Barradão, embora seja lá, mas é um adversário teoricamente mais fácil que o Palmeiras. Então, talvez o Arthur Jorge pense muito nisso também. Eu estava tentando lembrar aqui, e eu tenho a memória muito fraca, qual foi o Botafogo que enfrentou o Vitória lá no Barradão pela Copa do Brasil? Esse confronto já aconteceu nessa temporada. Isso é verdade, é verdade. Pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi aqui, o segundo jogo foi lá. Foi um jogo muito apertado para o Botafogo venceu mesmo na qualidade dele. E essa dificuldade do gramado, para mim, era mais latente, é o que causava mais dificuldade para o Botafogo, que tem esse toque de bola muito refinado, para performar lá, porque o gramado realmente era bem pesado. E eu tava tentando me lembrar... 2x1 Botafogo. Foi 2x1, eu me lembro. Foi o Júnior Santos fez o gol, o Luiz Henrique. John, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos, Cuiabano. Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Tietê. Júnior Santos. Se a minha memória não falha, o Botafogo, você pode me ajudar no Twitter. Esse foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro jogo em que ele coloca o Tietê como um terceiro homem de meio de campo. Sim, é verdade. Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. É verdade. E aí a gente começou a ter um Botafogo muito diferente. Lembra como era a formação do Botafogo? Eram 4 homens na linha de frente. 2 e 2. Sim. E geralmente era o Júnior, o Luiz Henrique, o Tiquinho e tal. E aí ele começou a trabalhar com 3 homens no meio de campo, o Tietê sendo esse terceiro homem. Lembrando que a gente não tinha o Eduardo nessa ocasião, a gente volta a ter o Eduardo. Então, há uma opção tática muito grande pro Arthur. Eu acredito que ele comece com o Eduardo hoje. Não, Eduardo, eu acho que sim, mas aí... Hoje. E seria um Tietê ou um Savarino pelo lado esquerdo? Ele pode colocar o Eduardo de falso 9, o Júnior pelo lado esquerdo e o Tietê como terceiro homem de meio de campo. Ele pode colocar o Eduardo como terceiro homem de meio de campo, o Savarino pelo lado esquerdo, o Júnior no meio. E o Savarino armando, porque ele tem essa capacidade também. Exato. Agora, um ponto é, o Júnior performa bem do lado direito, sempre falei isso aqui. Ele aprendeu a performar fazendo um facão e entrando central, um falso 9, ele aprendeu. Ainda peca muito nessa questão de impedimento, ele ainda fica muito impedido, mas ele já melhora muito. Os últimos gols do Júnior, a gente vê ele vindo por dentro. É porque ele tá sempre no limite. Ele tá sempre no limite para pegar o zagueiro de costas. Isso. Para ele poder estar de frente, o zagueiro tá de costas. E a gente viu ele performar bem no meio. Agora, pelo lado esquerdo, eu já não gosto do Júnior. E aí a gente começou a ver ele cair de produção quando o Savarino vai servir sua seleção e ele fica ali só pelo lado esquerdo. Então, eu prefiro hoje encontrar um Júnior Santos ou por dentro, pelo lado direito a gente sabe que não, que o Luiz Henrique que performa por ali. Vamos lá, boa sorte pro meu... Boa tarde, torcida alvinegra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão,
Hoje é dia da gente amassar o Vitória com tudo. Sabemos que o Botafogo vai jogar fora de casa e o gramado do Barradão, sabe, está numa decadência incrível, sabe? O Botafogo vai ter, assim, vai ver um cenário muito triste. O Botafogo vai ter que tocar a bola, que o gramado lá é horroroso, sabe? É pavoroso esse gramado do Barradão, só que o Botafogo tem que colocar a bola no chão, aproveitar a qualidade do seu elenco e fazer, tiver oportunidade de balança redes e saber administrar o resultado com a bola, porque que gramado horroroso, assim, é um dos piores gramados do cenário do futebol do Campeonato Brasileiro, mas vamos torcer para que o nosso glorioso possa jogar o fino da bola e consiga essa grande vitória para a gente passar o Flamengo e virar líder do Campeonato Brasileiro. Quem acredita? Tô confiante e eu acho que o Botafogo tem tudo para ser líder desse Campeonato Brasileiro já nessa rodada. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!